E o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, hein? Parece que foi esvaziado. Não vai ter a prisão em segunda instância, né? Resolveu retirar, porque é um assunto muito polêmico. E você vai levar uma proposta dessa para aqueles que têm um medo danado de mais à frente serem alcançados por uma legislação mais dura? Infelizmente, é a conclusão a que a gente chega, porque tudo depende do parlamento. E medidas duras de combate à criminalidade e principalmente à corrupção, essas são vistas com desconfiança quando chegam ao Congresso Nacional. Então, sem a prisão em segunda instância, também sem o excludente de ilicitude, aí seria preciso adotar alguma dosagem, né, para esse excludente de ilicitude. Você não pode dar simplesmente uma carta branca para policiais. Mas, enfim, eram dois pontos importantes do pacote anticrime do ministro Moro, que, pelo menos no Congresso, nunca esteve com essa bola, né, Cláudio Humberto? Exatamente pelas razões que você explicou, né? Afinal de contas, ele está propondo, como é que eu diria, a produção de corda em casa de enforcado, né? Os deputados, muitos deles, e senadores também, enroladíssimos em investigações, e todos eles, aqueles que não estão enrolados, temem um dia serem pegos, né? Outros, é claro, não correm esse risco, há pessoas também decentes, há políticos honestos, acredite, no Congresso Nacional. Mas o fato é que, assim, são essas pessoas que o projeto foi confiado a essas pessoas. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a primeiro colocar na gaveta, depois passaram a fatiar, um processo de dilaceração do projeto, né? A gente ouve tanto a expressão que o pacote anticrime do Moro foi esvaziado, que custa acreditar que ele ainda exista, né? Porque toda semana, todo dia, tem sempre uma iniciativa, uma sacanagem, uma safadeza qualquer, uma armação qualquer para tirar dele o que ele tinha de melhor e mais inovador, né? Porque o que o eleitor decidiu nas urnas em 2018 foi por um Congresso, uma classe política, um presidente que mudem o estado de coisas em que nós estamos. Nós vivemos numa sociedade que privilegia o bem-estar do bandido. Vivemos numa sociedade que está sempre muito mais preocupada com o autor do crime do que com a sua vítima. O governador aqui do Distrito Federal usou uma frase recente que define bem essa situação. Vivemos sobretudo depois das tais audiências de custódia, vivemos uma situação num país em que o bandido volta para casa antes da vítima. Ele comete o crime, eventualmente pode ser até preso em flagrante, mas ele estará de volta para casa antes que a vítima consiga fazê-lo, porque ela, com toda certeza, estará sofrendo as sequelas, as consequências do crime. É verdade, Cláudio. E a tática do governo agora, né, depois do ministro Sérgio Moro apresentar o pacote anticrime e ele ter sido fatiado pelo próprio governo com a justificativa de que alguma coisa pudesse andar, porque tudo junto seria impossível, nós tivemos a desfiguração do projeto, e a gente vem falando sobre isso aqui, em cada uma das suas ramificações. Então, uma parte foi para uma comissão, outra parte foi para o Senado, e assim por diante. E o que a gente tem agora é uma tentativa do governo de conseguir apoio popular, apostando na popularidade que tem o ministro, para que a população possa, então, pressionar o parlamento andar com essa... É o caminho mais curto para dar errado, né? O caminho mais curto para dar errado, Rafael, até porque... Sérgio Moro em outdoor, atrás de ônibus, ele mesmo tem publicado em redes sociais, né? Ele replica, né? Estava comentando aqui fora do ar, ele retuita. Claro, melhor ter o apoio do que não ter o apoio, né? Claro, antes as pessoas aplaudindo do que apedrejando. Agora, para o Congresso, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, viu? E a gente já não sabe mais se esse projeto é o projeto defendido por ele ou não. Porque você tira uma coisa e coloca outra, né, Cláudio? Por outro lado, né, Pedro, Rafael, se ele não fizesse isso, se o autor do projeto, né, não estivesse tomando essa iniciativa, ninguém nem mais falava no projeto, né? Se ele não estivesse enchendo o saco, publicando mensagens, não estivesse dando entrevistas sobre isso, escrevendo sobre isso, ninguém nem mais falava, né? Simplesmente quem matou a pau esse projeto foi um deputado chamado Rodrigo Maia. Ele, o Botafogo,
é que não teve o mais mínimo interesse que prosperasse esse projeto. Foi ele que agiu ou deixou de agir para preservar um projeto que é produto da exigência da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não aguenta mais viver como vivemos, né? Numa sociedade que privilegia, como eu disse agora há pouco, a conveniência do bandido e não das vítimas, né? A gente assiste aí todos os dias as facilidades, as leis que foram criadas ao longo dos anos para facilitar a vida de bandido. A gente assiste Susana von Richthofen comemorando o dia do pai, o dia da mãe fora da cadeia, ela que matou o pai e a mãe. A gente vê aí a Jatobá, aquela madrasta malvada, né? Aquela fera que condenada por matar a enteada, saindo da cadeia para celebrar o Dia das Crianças. Que é isso? Né? Que país é esse? Que sociedade doentia é essa em que vivemos? Né? E o eleitor foi para as urnas para dizer à classe política, olha, tem que mudar isso. O projeto anticrime do Moro tenta resgatar esse tipo de compromisso, né? Mas infelizmente a classe política está minimamente interessada no assunto. Interessante a observação que fez a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que preside o grupo de trabalho do relatório do pacote anticrime, né? Ela diz, os temas são muito polêmicos. Os parlamentares ouviram muito a sociedade, especialistas, movimentos sociais, categorias, instituições e foram formando suas convicções a partir daí. Eu gostaria que ela nominasse, viu, todas essas organizações aí da sociedade civil que deram a sua opinião sobre o pacote anticrime. Será que eles não colheram, junto àqueles, se é que eles foram mesmo atrás, né, de opiniões, a vontade que o brasileiro tem de acabar com a impunidade? Será que eles não sacaram isso? É muito cinismo, né? Essa que é a verdade. Olha, dos principais pontos aqui do projeto anticrime, prisão em segunda instância caiu, plea bargain caiu, excludente de licitude caiu, aumento de pena de 30 para 40 anos, a pena máxima, né, que pode ser cumprida no Brasil, ficou. As multas antes do fim do processo também caíram. Progressão de pena, a história do Cláudio aí, lembrada da Suzane, da Jatobá. O grupo endureceu as medidas para a progressão de pena para quem cumpre pena por crime hediondo ou que resulte morte, mas não para crime de corrupção, lavagem de dinheiro, esses outros crimes que acabam envolvendo mais quem está ali no fronte do Congresso Nacional. Difamação nas redes sociais. O grupo também aprovou uma proposta para tipificar a pena para quem comete injúria, calúnia, difamação nas redes sociais. Então vocês veem aí, o principal do projeto foi retirado. O resto ali, uma periferia, acabou ficando no projeto que ainda tramita a passos de tartaruga lá em Brasília. São 8 horas e 36 minutos e ontem à noite o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo cancelamento do acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista e de 2 executivos do grupo. Acordo de delação premiada que quase derrubou o presidente da República, Michel Temer, na época, né? Augusto Aras quer que eles percam a imunidade penal. Então eles poderiam ser processados e fatalmente haveria um pedido de prisão contra eles, né? Então eles perderiam a imunidade penal, segundo quer o Ministério Público Federal, porém as provas produzidas continuariam válidas. Aí me parece existir algum ponto de injustiça, né? Porque se você produziu provas, como perder a imunidade penal que lhe foi prometida para que você produzisse provas, né? Mas enfim, isso vai ser discutido pelo Poder Judiciário. Na manifestação enviada ao ministro Fachin, o procurador-geral afirma que os irmãos Batista e os executivos da JBS, Ricardo Saldi e Francisco Assis e Silva, foram desleais com o Ministério Público e que deixaram de agir dentro da lei e da ética mesmo depois de assinado o acordo de colaboração premiada. A delação dos 4 executivos foi firmada em maio de 2017. Em troca de não serem processados, os delatores se comprometeram a relatar ilegalidades de terceiros e deixar de cometer novos crimes. E aí, segundo o Ministério Público, eles obtiveram um lucro indevido com aplicações financeiras, sim, já sabendo o que aconteceria a partir da divulgação da delação premiada deles, né? Naquele mesmo dia, né? No dia seguinte, Então eles cometeram um novo crime. A divulgação, exato. No dia seguinte, a divulgação
da notícia, né, de que teria havido um diálogo entre o presidente Temer e o Joesley lá no Palácio do Jaburu, no dia seguinte eles ganharam uma fortuna no mercado de câmbio porque tinham se posicionado antes, né? Já foram processados por Foram isso, processados né? por isso. É insider Notificação. information Isso, e isso. tal, tem toda uma insider trading, tem toda uma legislação aí mas não é, como é que fala? Acho que não dá cadeia isso, dá só processo administrativo, perde a capacidade de atuar no mercado e tal, mas de qualquer forma ele quebrou o acordo, eles quebraram o acordo, os caras ganharam mais de 100 milhões de dólares no dia seguinte da delação, né? É muita cara de pau, né? Quanta nobreza deles se comprometerem a não cometer mais crime, né? Não tem como, né, Thaís, Rafael, Pedro, o Zé Paulo, não tem como a justiça ignorar as provas que foram produzidas, né? Em princípio fica parecendo estranho como é que o acordo de delação será anulado, é essa defesa que faz a Procuradoria-Geral da República, e as provas que foram obtidas com a delação vão ser preservadas, né? Mas como ignorar as provas? Não tem prova, é prova, né? Não tem como ignorar, eu acho que está certo. Disso tudo o que resultou foi uma oportunidade única de ouro para que a Justiça do Brasil pusesse as mãos nessa gangue que corrompeu tantas forças políticas aqui no Brasil. A gente viu, era tudo muito estranho, né? Na campanha de 2014, a JBS e JIF gastou mais de 300 milhões de reais. Foi o maior financiador da campanha. Tudo muito esquisito. Qual é o interesse dessa gente, né? Aí surgiram informações sobre acordos até societários envolvendo eles, essa gangue com o ex-presidente Lula, enfim, mas no fim das contas, eu acho que acaba prevalecendo, por mais dolorosa que tenha sido a trajetória desse caso, vai acabar prevalecendo mesmo a verdade, né? E as provas obtidas ao longo desse lamentável episódio, esse lamentável período, as provas são o que restam de bom exatamente para promover a limpeza necessária.